Vamos lá, nesse vídeo bem curto e direto ao ponto, eu quero te mostrar qual é a lógica do sistema renda dupla e como que isso pode transformar a maneira como você olha os seus investimentos e pelo menos dobrar o rendimento que você tem hoje. Então a ideia aqui, gente, é o seguinte: hoje provavelmente você tem uma carteira que está parecida com o que eu tenho desse lado esquerdo aqui. Uma carteira que é focada na tal renda passiva, aquele famoso ganhar dinheiro enquanto dorme. O sonho de toda pessoa, de todo investidor. E beleza, isso daqui funciona pra caramba. Você deve ter aí na tua carteira provavelmente títulos públicos ou algum outro tipo de renda fixa, como um CDB, LCI, LCA. Muito possivelmente você tem alguma coisa de bolsa de valores. Aqui eu coloquei ações de dividendos, mas aqui entra também os fundos imobiliários, ETF da bolsa americana, ações mais de crescimento, essas coisas que costumam compor uma boa carteira de longo prazo, uma boa carteira diversificada, seguindo toda a teoria, todos os padrões que você vê sendo ensinado a rodo por aí no YouTube, em cursos e no próprio mercado financeiro. E provavelmente, se você pensa bem no seu futuro, você deve ter alguma coisinha de Bitcoin como uma reserva estratégica de valor, uma proteção patrimonial, ou talvez você seja igual eu e gosta bastante do Bitcoin, tem até uma parte mais relevante da tua carteira. Isso daqui funciona pra caramba, é muito bom, é o que todo mundo ensina. Só que qual que é o problema desse negócio? Que aqui, como você já deve ter cansado de ver nas projeções por aí, isso daqui vai te dar resultado, meu amigo, daqui a uns 20, 30 ou até mesmo uns 40 anos, dependendo do seu poder de aporte e do seu custo de vida, como que tá essa balança hoje na sua vida, tá? E isso daqui para mim não é muito legal. Eu invisto há mais de 10 anos, eu trabalhei no mercado financeiro lá dentro da cozinha durante 7 anos da minha vida e apesar disso aqui funcionar, tem uma coisa que sempre me incomodou, que é ter que esperar décadas para eu, quem sabe, ter algum patrimônio suficiente para pensar em liberdade financeira. Essa história para mim nunca casou assim muito legal, tá? Eu sempre quis um resultado um pouco mais rápido. E de acordo com a teoria comum dos investimentos, se eu quero um resultado mais rápido, o que eu preciso? Eu preciso de ter mais retorno. E o que a teoria nos diz? Que retorno e risco andam sempre de mão dadas. Então, para eu ter mais retorno, eu precisaria ter mais risco. Mas eu não quero ter mais risco, não quero ter dor de barriga, não quero passar noites em claro pensando nos meus investimentos. Então, qual que é a ideia aqui, né? Qual que foi a estratégia que eu cheguei para não precisar esperar esses 20, 30, 40 anos para ter algum resultado significativo? Manter essa boa carteira de longo prazo, porém não parar aqui, porque para mim isso daqui não é o suficiente. Então, o que eu faço com essa minha boa carteira, esses meus bons ativos que provavelmente você já sabe como comprar, já sabe montar, ou mesmo se você estiver começando, muito provavelmente você vai ser direcionado para esse caminho. Mas é pegar esses bons ativos que você tem e fazer uma colateralização de capital. O que é isso daqui, gente? Aqui eu estou seguindo a mesma estratégia, o mesmo modus operandi dos grandes milionários, bilionários e multibilionários que a gente tem mundo afora. O que essas pessoas fazem? Esses caras têm 1 zilhão de ações e de ativos dentro do seu patrimônio e ali é mais por uma estratégia de não ter que pagar imposto de renda, né? Porque se eles fossem pagar seriam muitas e muitas dezenas de milhões só de imposto. O que eles fazem? Eles deixam esse patrimônio em garantia, colateralizado e pegam empréstimos contra esse patrimônio. Então, ao invés do Elon Musk ir lá e vender as ações da Tesla, do Twitter que ele tem, ele não precisa fazer isso. E aí, nesse caso, ele nem precisa ter um salário, por exemplo, ou ele bota lá $1 de salário, alguma coisa nesse sentido. Por que ele faz? Ele pega os bilhões que ele tem em ações da Tesla, deixa isso colateralizado em algum grande banco e pede um empréstimo contra essas ações. Então, se o cara tem, sei lá, 10 bilhões de dólares em ações da Tesla, ele pede lá 1 bilhão de empréstimo e ele pode gastar esse dinheiro sem nunca precisar pagar imposto aqui, né? Porque você não paga imposto sobre dívida. Então é uma estratégia muito inteligente e que beneficia bastante essas pessoas que têm bastante patrimônio. Só que aqui, o que eu quero adaptar esse negócio para nossa realidade que não tem esses muitos bilhões de dólares de dinheiro, esse patrimônio zilionário que esses caras têm, e eu quero usar essa colateralização de capital
para crescer o meu patrimônio e para montar estratégias que vão me gerar mais renda, e essa nova renda vai acelerar o meu crescimento patrimonial. Então o que eu faço aqui? Eu pego os meus títulos públicos, meus ativos da Bolsa de Valores, meu Bitcoin, colateralizo tudo isso, deixo lá como garantia em algumas corretoras e pego empréstimos contra esse dinheiro. Aqui a vantagem é que, como é um empréstimo colateralizado, eu pago muito pouco para fazer isso. É praticamente nada esse juro aqui, principalmente quando você vai comparar com o custo padrão de você pegar um empréstimo no banco, que chega aí aqui no Brasil na casa dos 15, 20, 30% ao ano, que é muita coisa. Então eu não quero ter que pagar esse custo alto, mas via mercado financeiro eu tenho maneiras de fazer esse empréstimo colateralizado bastante fácil e bastante barato. Só que aqui, diferente dos multibilionários, eu não quero usar esse dinheiro para gastar na minha vida. Eu quero, na verdade, usar esse dinheiro para alimentar esse meu outro motor aqui, a minha renda ativa. Então, aqui eu uso o meu motor de base, minha carteira de longo prazo, minha carteira previdenciária. Pego esses ativos, não preciso vender eles porque são bons ativos, eu quero manter eles por muitos anos. Colateralizo isso. Pego dinheiro emprestado com base nesse colateral e uso esse dinheiro como matéria-prima, como munição das minhas estratégias de renda ativa, que aqui é o meu motor de aceleração, daí que é o meu motor de renda dupla. Eu tenho uma engrenagem rodando aqui na base e uma engrenagem rodando aqui para acelerar essa minha base. Eu faço o mesmo dinheiro que está investido aqui render duas vezes, usando estratégias de aceleração aqui, que já é uma renda ativa, como é o caso das trocas de ações, das trocas alavancadas, ou mesmo da criptorrenda para fazer uma renda em dólares. E aí, a resultante desse negócio é que eu saio de uma carteira diversificada aqui, padrãozinho, que deve estar rendendo aí muito parecido com o que você tem hoje, de 0,8% a 1,2% ao mês, e vou para uma carteira diversificada com estruturas de aceleração, que vai me render de 2 a 5% ao mês, dependendo do teu apetite a risco e da energia que você colocar nesse negócio. Isso daqui é o que eu chamo de uma visão de um investidor empresário, porque eu paro de olhar para essa carteira que eu tenho como se fosse apenas ativos, apenas patrimônio, e agora eu começo a tratar isso daqui, ó, como se fosse uma empresa. E aqui, o que acontece com uma empresa? Você já deve ter ouvido o ditado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Então, ao invés de simplesmente comprar e esquecer esses ativos, ficar sofrendo com as flutuações do mercado, não. Eu pego e eu tomo o controle da situação. E aí eu, Gustavo, que vou fazer esse dinheiro trabalhar de verdade para mim, fazendo essa renda ativa, e vou fazer essa minha empresa patrimonial gerar caixa todo mês. Pensa comigo, se você fosse um empresário, talvez você até seja, você não ia comprar, sei lá, um mercado, um posto de gasolina, uma clínica de estética, um salão de beleza, simplesmente para esperar esse negócio se valorizar pelos próximos 30 anos. Eu duvido que você faria isso, porque não faz muito sentido. Você precisa de caixa, tanto para realimentar a tua empresa, como também para custear a tua vida. É essa visão de investidor empresário que eu quero trazer para você, colocar isso no teu patrimônio. E ao invés de simplesmente deixar esse negócio lá estacionado, você bota ele para trabalhar de verdade e faz ele te gerar caixa todo mês com essas estratégias aqui de renda ativa. E aí esse caixa novo que você vai vir em reais ou em dólares, você usa tanto para custear a tua vida com uma parte, talvez hoje não seja suficiente para bancar toda a sua vida, mas você vai aos poucos começando a usufruir desse dinheiro, porque eu sou um defensor da ideia de que, desde o D0 você já deveria começar a tirar um pouquinho de dinheiro do seu patrimônio para você sentir o gostinho desse negócio e entender na prática que quanto mais grana você conseguir guardar, você conseguir juntar, mais você vai conseguir tirar daqui para aproveitar. E isso facilita muito o nosso sistema neurológico a incentivar que a gente continue poupando, continue investindo, continue cuidando da nossa empresa patrimonial. E, obviamente, a maior parte dessa renda que você vai gerar aqui, você retroalimenta esse negócio. E aí você vai ter um colateral maior, você vai poder pegar mais dinheiro aqui emprestado e você vai aumentar também as suas estratégias de renda ativa. E aí esse círculo virtuoso aqui é quem vai fazer o seu patrimônio crescer muito, muito mais rápido, como eu tô te mostrando aqui. E aí não precisa escutar só o que eu tô falando, né? Olha aqui, a gente tem uma comunidade com quase 200 pessoas que estão fazendo isso mês a mês e tendo esse tipo de resultado. Então você vê aqui, até eu acabei de postar o meu resultado do último mês, quase 5% apenas usando um dinheiro que estava na renda fixa, que nem tô com carteira de ações nesse momento.
investimento, sem nem como mostrar a parte de cripto. Tenho gente aqui, ó, todo dia mandando algum print de operações que estão rodando, que estão botando dinheiro no bolso dessas pessoas, ó. Vou pegar aqui com mais detalhes, ó. Marcos, R$ 270 em apenas uma operação. Rodrigo, fechando o mês de janeiro, R$ 2.300, 1,35%. A gente tem aqui, ó, todos os dias tem alguém mandando um print, alguém mandando o resultado, ó, R$ 3.800, R$ 485. O que essas pessoas estão fazendo em comum é que elas estão pegando o patrimônio que elas têm estacionado, aqui está mais focado em ações e renda fixa, que é a maior parte da carteira do investidor brasileiro, e eles botam isso para trabalhar colateralizado, gerando renda ativa, ó, R$ 88, R$ 35, R$ 30, R$ 200, R$ 26, tem de todos os tamanhos, para todos os gostos e para todos os bolsos. E é justamente essa oportunidade que eu quero abrir também para você que está me assistindo agora, para você conhecer o motor Renda Dupla, a minha comunidade, onde eu ensino na prática, ponto a ponto, clique a clique, como que você implementa essa lógica do sistema renda dupla na sua carteira, te mostrando como que você usa o que você já tem, que mesmo que não seja exatamente o que está aqui, você consegue provavelmente usar os ativos que você já tem hoje, sem precisar vender, sem precisar ficar girando carteira que nem um maluco, como munição para essas estratégias de renda ativa. E é isso daqui que vai virar o teu jogo e vai acelerar em muitos anos o atingimento aí da tua liberdade financeira, dos objetivos que você tem. Então, se isso aqui que eu te apresentei faz sentido na tua cabeça, você quer dar uma chance para essa estratégia, quer ver se esse negócio realmente funciona, eu te convido a entrar aqui na nossa comunidade do Motor Renda Dupla. Vai ter um botão aqui embaixo desse vídeo para você clicar e fazer a tua inscrição. Pode ficar tranquilo, eu realmente só quero ter aqui comigo pessoas que pensam parecido, que estão dispostas a colocar energia, colocar um pouco de tempo, tratar o seu dinheiro como realmente uma empresa, fazendo ela te gerar caixa mês após mês. Então, se você entrar, não gostar ou executar a estratégia, achar que não dá resultado, é só você me chamar lá dentro do nosso grupo do Telegram mesmo e falar para mim: Gustavo, quero sair, quero meu dinheiro de volta. Você tem 7 dias para fazer isso sem problema nenhum. Se você quiser um tempinho a mais do que 7 dias para testar, se você quiser 14, 20, 30 dias, fala comigo no privado, fala: Gustavo, tive 7 dias, não consegui usar ainda, não consegui testar, me dá mais um tempinho para eu testar e se eu não gostar você me devolve o dinheiro? Eu te devolvo, não tenho problema nenhum. Tenho orgulho de dizer de que, apesar de ter tido sim alguns pedidos de cancelamento nesse mais de um ano que a nossa comunidade está no ar, foram todas pessoas que saíram pela porta da frente, ninguém saiu obrigado, ninguém saiu, meu Deus, é enganador, é golpe, nada disso, a gente nunca teve esse tipo de problema. Então tenho a consciência limpa de te oferecer essa garantia e digo mais, eu sou a única pessoa aqui nessa internet que te oferece uma garantia dupla. Eu te dou, meu amigo, 1 ano de garantia para você testar essa estratégia. Se você aplicar ela com pelo menos R$ 20 mil durante 1 ano, aplicar com provas e não conseguir ter o resultado para custear a sua entrada aqui na comunidade, o investimento que você fez para entrar na comunidade, eu te devolvo todo o seu investimento e te dou ainda um bônus de R$ 500 pela dor de cabeça, tá? Eu nunca vi ninguém fazendo isso, eu faço desde o dia 0 da comunidade e felizmente não tive ninguém que pediu essa garantia ainda, mas se pedir eu vou dar. Se tem uma coisa que é importante para mim, é a minha palavra. Isso daqui tá gravado, você pode tirar print, pode gravar aí para você ficar mais tranquilo, ter a consciência limpa, porque a minha cabeça tá tranquila, eu realmente acredito que essas estratégias geram resultado. Eu tô vendo dia a dia na minha carteira e na carteira dessas quase 200 pessoas esses resultados sendo gerados, e é essa oportunidade que eu quero abrir para você. Então, se você quiser fazer parte do nosso time, é só clicar nesse botão e fazer a sua inscrição. E com certeza você vai ser muito bem recebido por mim e pelos outros membros da nossa comunidade. Um grande abraço e eu te vejo aqui dentro.